E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Eu vou falar agora da parte 2. É mais ou menos uma continuação ou um adendo ao vídeo anterior, né? Eu falei da coleção, da ex-coleção do meu avô de livros antigos com esse tipo de capa, né? Com esse tipo de designer, esse estilo de livro bem antigo. Agora, o meu avô tinha milhares e milhares de livros na sua biblioteca, no seu escritório, na sua casa e apartamento antigos, né? Ele doou e passou para frente, para sebo, para colégio. Mas assim, muitos dos livros dele não eram desse estilo de capa aqui, ó, desse tipo mais estiloso e classudo. Eram livros como você vê hoje, capas de livros, designers de livros como você vê nos dias de hoje em livrarias, sebos do século XX, por exemplo, né? Não do século XX assim, né? E sim século XXI, década de 2010 para cá, e não do livro que parece que você vê, se sente nos anos 40 e 50, igual a esse aqui, ó. Aqui, livros espíritas, né? A maioria livros também com conotação espírita. Tinha suspense, romance também, ó. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E A Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, ó, pelo espírito André Luiz. Eleonora, de Codro Palícia, não sei nem pronunciar, desculpa, tá? E aqui Renúncia, de Chico Xavier também. Então, meu avô, além de ter tido uma coleção, né, nos anos 70, 80 e 90 de livros com esse estilo de capa, que eu falei no vídeo anterior, ele tinha uma coleção também bastante ampla de livros com, né, que parecem mais com capas atuais, que você encontra hoje em sebos, né? Então, ó, uma coisa mais moderna, mais contemporânea, que o Livro dos Espíritos, tá vendo? Ó? A influência do organismo, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, perturbação espiritual, Deus e o infinito, provas da existência de Deus, a doutrina e as obras de Deus. Aqui, ó, mesma coisa. Se fosse um homem de bem, teria morrido, perdas das pessoas amadas, mortes prematuras, na previsão da morte próxima, ação de graça após ter escapado de um perigo. Ó, Renúncia, um livro também antigo, mas com uma capa um pouco mais moderninha, né? Então, eu posso dizer que a coleção de livros do meu avô passa por duas fases. A fase dos livros dos anos 40, 50, com esse tipo de capa, com uma capa, digamos que produzida para conservar mesmo, né, igual a essa, e as capas que você vê hoje de livros do século XXI. Por mais que sejam livros que você vê que são bem antigos, né, de décadas passadas. Por exemplo, aqui, ó, Eleonora, ó, biblioteca, livraria Allen, não sei das quantas, ó, as páginas amareladas. Aqui, ó, E a Vida Continua, ó, tá quase saindo a página, né? Todos os livros que meu avô comprou, leu, pegou nos anos 80 e 90, né? Opa! E é isso, assim, livros espíritas principalmente, ou um romance, suspense. Duas fases de coleção ex-coleção do meu avô. Esse tipo de capa, livros espíritas desse tipo, e assim, ó. Por mais que sejam do século XX, um pouco mais modernos, livros mais... se você se familiariza mais, né? Talvez hoje um dia os livros com as capas de Chico Xavier, Zíbia Gasparetto, ou esses autores espíritas, do kardecismo, por exemplo, sejam capas mais modernas ainda, ou e-book, né? Aqueles Kindle e Kobo da vida. Mas está aqui o registro para deixar claro das duas etapas de coleção de livros do meu avô. Valeu, gente!